A nova moda no Brasil é a eletrificação. Todo mundo quer um híbrido, todo mundo quer um elétrico. Por um preço um pouquinho maior do que o seu SUV Coupé, a Fiat trouxe o híbrido leve para o Fastback. E aí, você acha que vale a pena? Será que é um híbrido de verdade? Acompanha aqui com a gente. E aqui na parte da motorização, vamos começar pelo que não mudou no Fastback. Ele continua com o motor T200, 1.0 turbo, é o mesmo que já é usado em praticamente todas as Stellantis, na Citroën, na Peugeot, e ele continua com os mesmos números, 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina. No torque é 20,4 tanto no álcool, tanto na gasolina. O câmbio continua o CVT de 7 marchas, com simulação, e agora na parte que mudou, a gente deixa de ter um alternador, deixa de ter um motor de arranque e agora tem um pequeno motorzinho, um BSG, que tem uma pequena correia que faz esse trabalho nas partes de partida, nas partes de movimentação que o motor principal é exigido. Ele não tem força suficiente para movimentar o carro, como num Corolla, por exemplo, que tem 2 motores. Mas ele tem uma pequena bateria, além da principal, que agora passou de 60 para 68 amperes, e tem essa principal diferença, né, embaixo do banco do motorista, que é uma bateriazinha de 12 volts, bem pequena. É uma bateria ali que alimenta esse motor elétrico, né? Ele consegue segurar o ar-condicionado quando você para num farol e aciona o start-stop, pelo menos por um tempinho. Como ela é uma bateria pequena, não segura por tanto tempo, mas ainda assim segura por um pequeno tempo, um pouquinho a mais do que segurava antes. E na parte do visual, continuamos com o mesmo design desde o lançamento do Fastback. Ele continua com a mesma dianteira, os mesmos faróis de LEDs da versão Impetus, aquela entrada de aerodinâmica aqui na frente, as molduras laterais, rodas aro 18 com design exclusivo da versão Impetus, retrovisores em black piano. Aqui temos o teto também em preto nessa versão, e na parte traseira, o que mais tem destaque aqui no Fastback, o design exclusivo da SUV Coupé, esse caimento aqui da parte traseira, que confere o espaço do porta-malas, que a gente vai dar uma olhada, de 516 litros, é um latifúndio, né? É praticamente uma casa aqui dentro, cabe um Fiat Mobi aqui dentro. Bom pessoal, a gente está aqui na parte traseira, no interior do Fastback. O entre-eixos dele é o mesmo do Fiat Pulse, né? A plataforma dos dois é a mesma. Eles compartilham os mesmos 2,52 de entre-eixos. Então, bom, eu tenho 1,60 m, então o espaço está no limite para mim. Ele não vai ser tão espaçoso para uma pessoa um pouco maior, de 1,75 m, 1,80 m. E eu acredito que para 3 passageiros também seja um pouco complicado. Aqui na parte de cima, devido ao caimento da traseira coupé, também fica um pouquinho complicado, né? A minha cabeça já está mais próxima do teto. Eu não chego a ter um palmo de cabeça. E, né, minha altura não é exatamente um exemplo aí. Na parte de acabamento da porta, apenas na parte que a gente encosta, né, o braço, ela tem um pequeno acabamentinho de couro. Então, no resto, é o mesmo padrão que a gente encontra na maior parte da categoria. Tem apenas um acabamentinho cromado na maçaneta. O vidro é um One Touch, tanto para subir quanto para descer. O vidro desce quase inteiro, fica apenas um dedo aqui. E aqui na parte central, o túnel não é tão alto, né? Tem mais ou menos a altura de um pé, não é tão alto assim. A gente tem saída de ar, pelo menos nessa versão Impetus, mas ela não fecha. Então tem direcional, mas não fecha. A gente tem 2 saídas para carregar telefone, USB-C. E na parte de segurança nós temos apenas 4 airbags. É uma falha de toda a linha Pulse e Fastback, né? Nenhuma versão oferece mais de 4 airbags. Então é uma coisa que só vai ser corrigida na próxima geração, a gente espera que vá ser corrigida, né? E aqui no Fastback Impetus Hybrid, a nova versão top de linha com motor híbrido da Fiat, o SUV Coupé não recebeu muitas novidades. Ele continua com as mesmas qualidades e defeitos que ele já tinha. A posição mais elevada de dirigir agora está um pouquinho mais elevado, graças à bateria que fica embaixo do banco do motorista. Ele não desce mais tanto que nem ele descia antes, né? Eu já estou no mínimo. Se você ver, ele fica até mais alto. Eu, que tenho 1,60 m, fico perto do teto. A principal novidade realmente do carro é o cluster central. Aqui a gente tem todas as informações, né, do motor elétrico que a Fiat colocou nesse carro, da bateria também.
Já no resto do tablier, na parte central, a gente continua com a mesma multimídia de 10 polegadas, que é utilizada nas outras versões do Fastback. A gente continua com um volante que tem ajuste de altura e profundidade, só está disponível na versão Impetus. A gente continua com ar-condicionado com comandos, que a concorrência está deixando de oferecer. Freio de mão por botão, uma coisa que é interessante, a gente tem até concorrentes aí médios, né, que tem freio no pé, né, freio de mão. Então é interessante um carro compacto que tenha auto-hold, que tenha freio por botão. E também na parte de acabamento, acho que a principal diferença do Fastback também para o Pulse é que ele tem essa parte central aqui em couro, né? Se destaca, principalmente comparado com o Nivus, né? Ele só tem aquela faixinha aqui na parte central, ele tem toda essa parte em couro. É um destaque nessa categoria, já que o carro não mudou tanto nem por dentro nem por fora. E se a gente der uma olhada por ele pro consumo, hein? Vamos dar uma olhada no teste? Vem comigo. Andando, ele é basicamente o mesmo carro. A gente tem a novidade da bateria, do motor híbrido leve, né? Mas o carro é basicamente o mesmo. Suspensão, motor, o mesmo T200 das outras versões, tá nos outros carros da Stellantis. E esse novo motor híbrido leve, eletrificado, ele também vai passar para os outros carros da Fiat. Aqui no Fastback, a gente teve uma pequena melhora em baixa, né, até 3.500 rotações, onde ele tá um pouquinho, a gente sente um lag um pouquinho menor, a gente sente o carro um pouquinho mais disposto, mas a potência é a mesma. Em baixa também você sente um pouquinho menos no caso do Start Stop, porque nessa versão não há botão para desligar. Então em faróis, em parada de trânsito, qualquer lugar que você for parar, o carro vai desligar, né? Vai ter o Start Stop ali, você não consegue desligar. Mas nesse caso o carro ficou um pouquinho mais suave, você não sente tanto o motor ligando e desligando, né? Nesse caso o motorzinho, a bateria ali de 12 volts, ela consegue deixar esse funcionamento um pouquinho mais suave. De resto, é o mesmo carro, é aquele Fastback que a gente já conhece, é um motor T200 que a gente já conhece, ele tem os 130 cavalos, cara, é a mesma potência, ele tá ali naquela casa dos 9.7, 9.5 segundos, de 0 a 100, o consumo melhorou um pouco, né? Ali uns 5, 10%, então na cidade você consegue ver melhor essa melhora, mas na estrada essa melhora ela não é tão vista, já que esse motor ele não atua tanto assim, né? Na cidade o carro anda em rotações mais baixas, ele anda em velocidades menores, então ele atua de maneira um pouquinho mais frequente. Então pessoal, o novo Fiat Fastback Bio Hybrid vale a pena? Bom, ele custa R$6.000 a mais que a versão convencional, sem eletrificação. Está saindo aí pela tabela agora, na data de gravação, por R$165.900, R$166.000. E traz aí uma pequena melhora de consumo. O que você acha? Acha que vale a pena essa diferença de até 10% de consumo nesse carro aqui? Acha que é melhor economizar um pouquinho, pegar a versão normal, que está com uns descontos? Diga aí, coloca nos comentários pra gente. Curta, comente, compartilhe o vídeo com seus colegas, com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado!